Olá, sábios e sábias, bom dia, sejam todos bem-vindos à parábola de número 16, a parábola onde Yeshua nos fala a respeito da figueira estéril. Deixa eu só verificar se todos estão me ouvindo bem. Como nós estamos ao vivo aqui, eu sempre preciso me certificar de que todos estão ouvindo bem. Todos me ouvem? Digita aí de onde você está falando, qual é a cidade, qual é o estado ou o país que você me assiste na manhã de hoje. Obrigado pelo seu comprometimento. Nós estamos há 4 dias. Sabe, a sensação que eu tenho é que passou rápido. Vou falar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira estéril. Ela está em Lucas, no capítulo 13. Ainda que os versículos sejam curtos, nós vamos ler do versículo 6 a 9, mas ainda assim é uma parábola que tem muita lição para todos nós. Então, sem demora, eu hoje consegui fazer com que a live funcionasse através do Instagram também. O meu computador, sabe, eu acho que eu sei o que é. À medida que nós vamos fazendo as lives, e aí eu vou salvando todos os dias o que eu tenho que fazer. Todos os dias eu baixo aqui o arquivo, eu coloco na Escola de Crença e Sabedoria. Então todos os dias vai adicionando um pouquinho mais de arquivos por dia aqui no meu setup aqui. Só que eu acho que o meu computador ele vai engolindo com informações, vai engolindo. Chega uma hora que ele já não comporta mais nada. Logo, eu preciso estar sempre reiniciando ele, enfim, tá chegando a hora de comprar um novo computador. Né? Esse aqui tá velho já, eu tenho ele já há uns bons anos. Se você quiser ofertar um computador da minha vida aí, estou recebendo de oferta, tá bem? Eu tenho que comprar um novo para ele parar de se engasgar. Sabe, se você está com seu papel, caneta na mão, vamos fazer o nosso moderni, nossa oração de hoje, a fim de que nós possamos começar nosso estudo, o estudo da nossa parábola hoje. Sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado minha alma dentro de mim com misericórdia. Tua lealdade é grande. Amém. Eu sou grato pelo meu computador, sabes? Aí o pessoal falou que basta adicionar um novo SSD. Não basta não. Não basta não, sabes? Eu não entendo muito de computador, mas eu entendo o mínimo para dizer para vocês que não é SSD, é memória, falta memória. Falta memória RAM. Ele tem 16 GB de memória RAM, mas não é suficiente. Eu preciso de um com no mínimo 24. Por vezes ele tranca e fala assim: Natanael, teu computador está sem memória. Pause algumas coisas para que ele consiga rodar novamente. Falta memória RAM. Não é nem SSD não. Eu tenho SSD externo. Enfim, isso aqui é um outro assunto. Quer ofertar na minha vida? Amém. Eu recebo. Eu recebo. Deixa eu só ajustar um detalhe aqui. Para nós começarmos, Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9, é o que nós iremos estudar na live de hoje, ok? Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9. E a frase que já confronta todos nós hoje: ter aparência de fé não significa dar frutos. Inclusive, essa será a frase do dia, ok? Assim que acabar a live, você vai lá no meu Instagram e você vai comentar o que mais lhe impactou na aula de hoje. Seja bem-vindo você que está aqui me assistindo pelo Instagram, nós estamos pelo YouTube também. Vamos lá. Lucas capítulo 13, versículos 3 a 9. Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Então Yeshua lhes contou esta ilustração. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar por fruto nela, mas não achou nenhum. Então ele disse a quem cuidava da vinha: venho procurando por fruto nessa figueira há 3 anos sem encontrar nada. Corte-a,
Por que deixá-la esgotar o solo? Mas o homem respondeu ao Senhor: deixa por mais um ano, cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, o Senhor a cortará. Muito curta a história, a parábola que Yeshua conta, mas não nos enganemos de que ela não tem profundidade. O que essa parábola está querendo nos ensinar aqui é que termos tempo extra para fazermos aquilo que nós temos para fazer não necessariamente significa que nós estamos aprovados. O tempo extra que muitas vezes o Eterno nos dá é uma misericórdia que Ele está concedendo antes do corte. Eu sempre começo dizendo aqui qual é a tensão que Yeshua está expondo. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que Yeshua ele não contava parábolas para entreter as pessoas. Era sempre para conforto, confronto e para lançar fundamento. E a parábola da figueira estéril, ela surge dentro de um contexto de uma profunda tensão onde a nação de Israel, apesar de eles desfrutarem de privilégios inigualáveis por parte do Eterno, e eles exibiam também uma aparência de piedade, eles falhavam terrivelmente na hora de produzir frutos de justiça, frutos de arrependimento, que era isso que o Eterno esperava. Então a grande verdade é que Yeshua, ele estava neste momento expondo essa falsa segurança, essa hipocrisia religiosa que eles tinham de que eles eram um povo e porque eles eram escolhidos, eles tinham a garantia da salvação e eles não precisavam de nenhuma transformação exterior, eles não precisavam fazer nada, porque já está tudo feito. É quase que uma graça barata. Então a tensão central que Yeshua está expondo aqui, o que ele está cortando aqui, a tensão é a de um Deus que de fato busca frutos onde ele plantou com muito esmero. E ele chega para colher frutos, ele encontra apenas folhas, ou seja, uma fachada religiosa, tem folhas, mostra que parece que vai dar frutos, sem a substância do fruto, que seria a obediência, o amor, a prática da justiça. Quando você olha para uma árvore, especialmente no outono, na primavera, onde as flores começam a florescer, você olha para uma árvore, ela está com brotos de flores, e você pensa, breve esta árvore me dará frutos. E o que Yeshua está a figura que ele está pintando para todos nós aqui é: a árvore estava com flores, a árvore estava com folhas, ou seja, nós até poderíamos acreditar que ela daria algum fruto, mas essa crença não tinha fundamento. Por quê? Porque o Senhor buscava um fruto nela e ela não dava fruto. Uma misericórdia foi concedida para que mais um ano fosse esperado e ela não dava fruto. Sábios, eu confesso para vocês que no final de 2020, na antiga casa onde eu morava, eu plantei uma árvore de romã. Até hoje, essa romãzeira não deu frutos. Confesso para vocês que eu por várias vezes falei para a Luara, vou deixar essa romã plantada mais um ano. Se ela não der frutos, eu vou arrancar ela. Por quê? Porque o propósito de uma árvore é dar frutos. Ela só está crescendo dentro do pátio, fica uma árvore imensa e não dá fruto nenhum. Então não faz sentido que ela esteja ali. Faz mais sentido eu ir no mercado e comprar a romã. Mas o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Isso nos ensina que a religiosidade, ter folhas, aparência de espiritual, sem frutificação, é como se fosse uma afronta à paciência do eterno Deus e também é um convite ao julgamento. Então é importante nós notarmos que quando Yeshua estava contando essa parábola, ele não estava apenas se referindo a um evento futuro, mas ele estava diagnosticando uma condição presente no coração de muitos que estavam ouvindo essa parábola. Essa parábola ela é um espelho para todos nós que vai refletir a realidade espiritual de uma nação que estava se orgulhando da sua herança, mas que estava negligenciando a essência da aliança com o eterno Deus. Eu quero que enquanto nós estudemos essa parábola, você faça um paralelo com a nossa geração, mas não fique apontando o dedo e pensando, essa parábola é para o fulano, essa parábola é para o ciclano, essa parábola é para mim,
e para você. Então, a tensão ela se intensifica na medida que Yeshua vai considerando os pontos narrativos da parábola, quando nós percebemos que, para o judeu, a figueira era um símbolo de prosperidade, era um símbolo da própria nação. A ideia de uma figueira estéril, quando Yeshua está usando a figura de uma figueira estéril, era de fato uma imagem confrontadora, era uma imagem chocante, que questionava, inclusive, a identidade e o propósito de Israel perante Deus, porque Israel se considerava a figueira. Ou seja, a parábola não é só uma ilustração. Yeshua, ele está entregando aqui uma declaração profética sobre a condição espiritual e o destino daqueles que se recusam a frutificar. Escreve aqui, ó, eu darei frutos no reino. Eu darei frutos no reino. Tem um grande comentarista, eu tenho sempre trazido comentários dele aqui, mas ele nos ajuda a enxergar, na análise que ele faz, essa parábola como um aviso, um doce aviso que Yeshua nos dá sobre a necessidade que nós temos de arrependimento e de frutificação espiritual. Então, em primeiro lugar, nós temos essa parábola como uma referência direta à nação e ao povo judeu. Deus os escolheu, Deus tornou-os um povo para si, Deus deu-lhes vantagens por conhecerem e servirem a Ele acima de qualquer outro povo. Porém, o Eterno Deus esperava um retorno de obediência, um retorno de amor, um retorno de lealdade, que fossem correspondentes da parte dos judeus para com o Eterno Deus. Agora, nós sabemos, ao ler o Brit Hadashah, que eles desapontaram as expectativas do Eterno Deus, eles não cumpriram com a obrigação deles, eles foram uma reprovação, em vez de um mérito, à profissão da fé que eles declaravam. Então, é importante que nós notemos que, pela intercessão de Yeshua, um tempo adicional de misericórdia foi concedido para os judeus. Simbolizado pelo quê? Pelo adiamento da sentença. Contudo, a destruição veio sobre a nação que não estava dando frutos, cerca de 40 anos depois, quando eles foram cortados e lançados no fogo, como João Batista havia predito. Isso nos ensina que a paciência de Deus, embora ela seja grande, ela não é infinita, e que a oportunidade de arrependimento vai ter um prazo. Vai ter um prazo. Nós temos aqui a expansão da parábola para todos aqueles que desfrutam dos meios da graça. Todos nós que, inclusive, desfrutamos dos privilégios visíveis da graça do Eterno Deus, das misericórdias do Eterno Deus. É um alerta para a necessidade de que o nosso temperamento, o temperamento das nossas mentes, a essência das nossas vidas, possam corresponder à fé que nós professamos e às oportunidades que nós temos de adorar o Eterno Deus e de procurar corresponder, pelo menos nos esforçar para corresponder àquilo que Ele fez para nós. Existe um comentarista que ele enfatiza que Deus busca frutos. E frutos são pensamentos, palavras, ações que estão alinhadas com a vontade dele. E não só folhas ou flores. As folhas não servirão, mesmo que elas clamem ao Senhor. Flores não servirão, mesmo que elas comecem bem, elas prometem beleza. As flores devem dar frutos. Os nossos pensamentos, nossas palavras, ações devem estar de acordo com o Evangelho do Eterno Deus, com a luz do Evangelho, com o amor do Evangelho. O desapontamento do Eterno Deus com a infrutiferidade gera ira. E essa ira ela é justificada por uma longa espera, ou seja, 3 anos. Isso simboliza períodos na história de Israel ou pode representar períodos no ministério de Yeshua. Presta atenção, a figueira espera 3 anos. E aí, pelo prejuízo que a figueira estéril causa, ocupando uma terra de forma inútil e prejudicando o ambiente
que estava ao seu redor, com o mau exemplo que ela estava dando, a sentença de corte é inevitável. É inevitável a sentença de corte para uma figueira que é, de forma persistente, infrutífera. Mas aí a intercessão do vinhateiro, que é Yeshua, oferece uma última oportunidade. Uma última oportunidade de graça, com a promessa de que se houvesse frutos, a árvore seria poupada. Isso nos ensina que a paciência do eterno Deus ela não é infinita. E que a oportunidade de arrependimento e de frutificação deve ser valorizada e aproveitada com diligência. A grande verdade, sabes, é que a intercessão de Yeshua nos concede um tempo de graça. Mas essa graça exige uma resposta de frutificação. Se não dermos frutos, mesmo a intercessão, ela não poderá impedir o julgamento final. Então nós precisamos entender que nossa vida aqui na Terra é para que nós geremos frutos. Geremos frutos. A figueira ela tinha folha, ela tinha aparência, ela tinha lugar, ela só não tinha fruto. Agora eu pergunto para vocês, onde a sua fé tem dado folha, mas não encontra fruto? Será que você tem sido folha ou fruto nessa estação? Sabes, eu sei que vocês enviam várias perguntas aqui sobre a parábola. Nós acabamos de começar a nossa aula, sabes? Às vezes a vontade que eu tenho é parar o estudo e abrir em Filipenses capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nós acabamos de começar o estudo e o pessoal começa, tá, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquilo outro? Sabes? Você é do tipo que bota lasanha no micro-ondas e faz em 4 minutos? Me permita te exortar aqui. O eterno Deus te promete uma coisa e você quer sair do fluxo da promessa dele. Por quê? Porque não se cumpriu em uma semana, eu vou embora. Não, tá louco? Comigo tem que ser rápido. Talvez o reino não seja lugar para você. Misericórdia da sua vida. Calma, sábios. Fica calmo, sábia. Saiba esperar pelo tempo da promessa. Se você não consegue esperar um estudo se desenvolver, se desenrolar, você vai esperar por coisas maiores? Vai esperar por mais anos, onde o Eterno vai prometer algo? Ele vai cumprir algo na sua vida? Espera, pega o teu caderno, presta atenção naquilo que nós estamos falando agora, pelo amor do Eterno Deus. A figueira, ela era uma árvore de grande importância na Judéia no século I. Ela era importante tanto economicamente, quanto em forma de símbolo, ela também era importante. Então, era comum encontrar as figueiras nas vinhas. Era uma prática agrícola que otimizava o uso da terra e dos recursos hídricos. Era muito comum encontrá-la nas vinhas. Então, a expectativa de que uma figueira produzisse frutos naturais e a ausência de frutos após um período razoável, geralmente 3 anos aí, para uma figueira jovem, era o motivo para considerar ela uma figueira inútil. Então, cortar uma figueira que era estéril não era só uma questão de descartar, mas era, na verdade, manejar de forma eficiente a terra, evitando que ela esgotasse o solo de forma desnecessária. Ou seja, ela estava plantando, ocupando um lugar, mas era inútil. Poderia dar lugar a uma outra árvore que poderia dar frutos. Só que isso é uma analogia para nos mostrar aqui a seriedade da expectativa que o Eterno Deus tem. O Eterno Deus não planta para que a terra seja ocupada de forma inútil. Preste atenção nisso. Escreve aqui, ó, o Eterno não ocupa a terra de forma inútil. Ele ocupa uma terra plantando uma árvore
para que haja vida e vida em abundância. Então a figueira nesse contexto, ela não era só uma fonte de alimento. Ela significava vida, ela significava provisão, e a esterilidade dela representa uma falha no propósito dela. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre, e a extremidade dela representa. Sangue de Jesus tem poder. Até a Siri está querendo estudar aqui, sabes? E você está aí preocupado com o que vai acontecer. Nós vamos ter calma aqui, sabes? Vamos ser figueiras frutíferas. Então, quando ela é colocada num local e ela não dá frutos, não é só que ela não fez aquilo que ela não deveria fazer. Ela falhou no propósito dela. Ela tinha um propósito e ela falhou no propósito dela. Na literatura profética do Primeiro Testamento, ou como alguns gostam de chamar, do Antigo Testamento, a figueira, juntamente com a videira, é um símbolo recorrente para representar a nação de Israel. A imagem de sentar-se debaixo da própria videira e da figueira era uma expressão idiomática de fato, para descrever um período de paz, um período de prosperidade e um período de segurança nacional. Como nós lemos, por exemplo, 1 Reis capítulo 4, Miqueias capítulo 4, Zacarias capítulo 3. Ou seja, era um ideal messiânico, um tempo em que cada família desfrutaria da sua própria terra, dos seus frutos, do seu trabalho, sem medo de guerra ou de opressão. Então, a esterilidade da figueira na parábola, ela não era só uma falha agrícola, mas era como se fosse um romper desse ideal messiânico. Isso sugeriria para nós que a nação de Israel, ao não produzir frutos esperados, estava falhando em alcançar a verdadeira paz, a verdadeira prosperidade que já estavam prometidas a eles por parte do eterno Deus. Então a parábola, ela acaba colocando um corte nessa expectativa de um Israel que seria próspero e de que seria seguro. Pelo contrário, alerta para uma iminente perda dessa bênção devido a eles não terem dado frutos. Então a grande verdade é que o peso bíblico de darmos frutos, ele é imenso. Fruto é a evidência visível da vida, da obediência e da transformação que o eterno Deus opera no seu povo. Aí eu coloco um problema aqui. Se a sua vida não tem dado frutos, presta atenção. Preste atenção no que eu acabei de falar. O fruto é a evidência visível de uma vida que obedece, de uma vida que foi transformada pelo eterno Deus e de uma transformação que está sendo operada no eterno Deus em você, está sendo operada pelo eterno Deus em você para as outras nações. Se a sua vida não tem essa evidência, eu te pergunto, será que realmente ocorreu uma transformação na sua vida? Escreve aqui, ó, fruto é evidência. Fruto é a evidência. Sem fruto, a árvore, por mais bonita, alta, frondosa que ela seja, ela vai ser inútil e em breve condenada. É importante notar que a expectativa do eterno Deus por frutos de justiça e de retidão do seu povo é um tema recorrente em toda a Torá, nos profetas, na Brit Hadashah. Deem frutos e frutos de verdadeiro arrependimento. Então, a ausência desses frutos, ela vai levar a consequências severas. As consequências severas que Israel passou: exílio, destruição, o que nos mostra de fato a seriedade de quando o eterno Deus tem uma expectativa de frutificação. E aí nós temos aqui a paciência de cavar ao redor da raiz. Nós temos a menção de 3 anos na parábola,
que pode ter múltiplas camadas de interpretação aqui, de acordo com a lei judaica. Levítico capítulo 19, versículo 3. Os frutos de uma árvore nos primeiros 3 anos, eles eram considerados impuros e eles não poderiam ser comidos. O 4º ano, ele era dedicado ao eterno Deus, e somente a partir do 5º ano é que os frutos poderiam ser comidos. Assim, 3 anos pode aludir ao período de uma espera natural para que uma figueira comece a produzir frutos comestíveis. Isso indicava a paciência do proprietário. Além disso, muitos estudiosos eles interpretam os 3 anos como se fosse uma referência direta ao período do ministério público de Yeshua, da qual ele de fato buscou frutos de arrependimento, frutos de fé em Israel. Um comentarista ele sugere que os 3 anos eles podem representar diferentes períodos na história de Israel, no qual o eterno Deus ele buscou frutos, como antes do cativeiro, depois do cativeiro, durante a pregação de Yohanan, o imersor, João Batista, inclusive durante o período em que Yeshua teve o ministério público dele. Então isso ressalta o quanto o eterno Deus ele foi paciente com o seu povo ao longo da história. Ou seja, a paciência do eterno não é passividade, ela é uma oportunidade estendida para a transformação, para que nós possamos frutificar. É um tempo de graça para que a árvore possa finalmente cumprir o seu propósito. O Eterno não dá tempo para nós como se não estivesse notando o que está acontecendo. O tempo dele é ativo. É um tempo ativo prestando atenção, não é simplesmente, deixa, depois eu vejo isso. Não, isso nós fazemos, mas o Eterno Deus não. Ele está dando tempo de forma ativa, não é passivo não, é ativo. Dando um tempo, mas checando se esse tempo está de fato frutificando. É importante nós notarmos que a intercessão do vinhateiro, que pede mais um ano para escavar, para estercar a figueira, adubar ela, demonstra o quê? A misericórdia por parte de Deus. Os termos gregos usados aqui, que significam escavar e que significa lançar esterco ou adubar, eles destacam aqui ações diligentes para que esse vinhateiro pudesse reverter a esterilidade. Essas ações elas podem ser interpretadas como os meios da graça e os reforços ministeriais para promover o arrependimento e a frutificação espiritual. A paciência que cava ao redor da raiz é a paciência de um Deus que não desiste facilmente, mas que ele investe, ele nutre, ele providencia recursos, ele dá mais uma chance. Agora, essa paciência tem um limite. A grande verdade é que a oportunidade de arrependimento, ela não é infinita. E a recusa de frutificar, mesmo diante de tantos investimentos por parte do Eterno Deus, vai selar para sempre o destino da figueira estéril. A intercessão do vinhateiro é uma alusão aqui ao próprio Yeshua. A intercessão dele nos mostra que o próprio Yeshua intercede por nós, buscando estender a oportunidade de arrependimento e vida para nós. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem de fato ao arrependimento. No entanto, essa intercessão não anula a minha e a sua responsabilidade. Não anula a responsabilidade da figueira de produzir frutos. Por quê? Porque a graça, ela não está te dando uma licença para que você peque, para que você seja estéril. A graça é um convite urgente para que você possa frutificar. Recebermos esse convite para a frutificação, isso já é graça, porque por nós mesmos nós nunca teríamos um convite desse. Nós não podemos confundir os privilégios que nós recebemos com transformação. A parábola da figueira estéril é um alerta muito importante para nós aqui, contra esse perigo de muitas vezes nós confundirmos o privilégio que nós recebemos com as transformações que nós deveríamos mostrar. Israel tinha o privilégio de ser a vinha do Eterno Deus, plantada com muito esmero, com muito cuidado, foi cercada de cuidados, foi cercada de expectativas. No entanto, esse privilégio ele não se traduziu automaticamente em frutos. A figueira, apesar de ela estar na vinha, ou seja, num solo melhor, recebendo mais cuidado, ela não produzia frutos. Então isso nos ensina que a mera posse de você ter privilégios religiosos,
Ah, porque eu me batizei, porque eu participo de uma igreja local, porque eu conheço a palavra de Deus. Nada disso garante a sua frutificação espiritual. Eu tinha um amigo, hoje ele já está com aquele a quem ele muito amou, ele já está com Yeshua, mas ele dizia: chegou o tempo, já chega de nós oferecermos um culto de bumbum. O que é um culto de bumbum? Você só senta na sua cadeira macia, lá na sua igreja, na comunidade onde você faz parte, ou você vem todos os dias de manhã aqui, uns rabugentos reclamando, uns atacando, muitos agradecendo, e eu honro a vida de vocês. E aí, dia 20, a hora que acaba a sequência de lives, as parábolas de Yeshua, o que você vai fazer? Você vai continuar vivendo a mesma vida que você estava vivendo antes, esperando que Natanael faça uma outra sequência de lives. Ou seja, tem conhecimento da palavra, faz parte da igreja, é batizado, sapateia, faz de tudo, mas não dá fruto. Muitas pessoas desfrutam dos meios da graça do eterno Deus, mas não estão produzindo frutos correspondentes. Toma cuidado, porque a misericórdia sobre a sua vida, ela tem um prazo. Ela tem um prazo e ela tem um propósito. Você tem folha, tem aparência de piedade, parece aquela árvore que em breve vai dar frutos. Mas essa realidade sobre a sua vida não gera frutos. Toma cuidado. A grande verdade é que você ter uma religiosidade sem uma mudança genuína de coração é uma vida farsa. É uma ilusão que vai te afastar dos propósitos do eterno Deus. Ele está te dando um tempo. Nós tivemos lindas parábolas aqui. O filho pródigo voltando para casa, multiplicar os talentos, mas presta atenção. Nós estamos a 4 dias de terminar a sequência de lives. A sequência de lives não é o tempo que o eterno Deus está te dando. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é, bem como essa sequência de lives terminará no dia 20, existe um tempo determinado no relógio do eterno que um dia vai se findar. O que você está fazendo com o tempo que lhe foi dado? O que você está fazendo com o tempo que lhe foi dado? Você precisa honrar a misericórdia que está sobre a sua vida. O eterno Deus, ele busca evidências de que nós recebemos e fazemos aquilo que é bom por meio da graça que nós usufruímos. As folhas não servirão, as flores não servirão, mesmo que elas possam clamar, Senhor, Senhor. Flores não servirão. Mesmo que elas comecem bem, mesmo que elas deem um bom aroma, elas prometem beleza, mas no final elas têm que dar frutos. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, elas devem estar de acordo com as palavras da antiga sabedoria, com a luz do eterno, com o amor do eterno. A grande verdade é que o privilégio que você recebe, mas sem demonstrar uma transformação, é uma ilusão perigosa que vai te levar à esterilidade e no final do dia vai te levar ao julgamento. O perigo muitas vezes, sabe, ele mora em nós acreditarmos que uma mera filiação a um grupo religioso, uma mera posse de conhecimento espiritual é suficiente, sem você colocar aquilo em prática. Sem uma manifestação prática de uma vida que honra o eterno Deus, que serve o teu próximo. Eu sempre afirmo isso. Ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo não quer dizer que você tem um coração zeloso. Ler a Bíblia todos os dias não quer dizer que você tem um coração zeloso. Jejuar 415 dias por ano não significa que você tem um coração zeloso. Os nossos irmãos judeus ortodoxos receberam uma exortação por parte do eterno Deus porque ele institui que eles fizessem sacrifícios para que eles fossem redimidos dos seus pecados. Ele institui sacrifícios para as festas de lua nova. Ele institui sacrifícios para as celebrações. Só que em determinado momento o Eterno mesmo fala: eu não aguento mais o sacrifício de vocês. Eu não aguento mais as festas de vocês. Eu não tenho mais prazer no sacrifício de vocês. Mas, Eterno, foi tu que determinaste que nós fizéssemos isso? Sabe o que aconteceu? O Eterno deu os meios para que eles fossem perdoados. O Eterno deu os meios para que eles se aproximassem do Eterno Deus, ou seja, os sacrifícios, os korbanot.
O Eterno entregou toda a provisão para que eles pudessem estar reconciliados com o Eterno Deus. Eles transformaram todas as instruções em meros rituais. E por achar que eles, com os rituais, estavam tendo algum tipo de acesso ao Eterno Deus, aí começou a queda deles. O Eterno Deus não tinha prazer nenhum nos sacrifícios que estavam sendo feitos meramente como rituais. Agora nós olhamos para os judeus ortodoxos, os nossos irmãos do passado, e nós apontamos o dedo dizendo, tá vendo? Eles não tinham amor, eles estavam fazendo só como ritual, eles eram puro religiosos. É igual alguém vir aqui no chat já, enfim, me acusar, porque de alguma forma eu estou com o meu chapéu, eu sou um descendente de judeus, mas eu creio em Yeshua. A pessoa acha que tem contradição, infelizmente é nos olhos dela que tem contradição. Para mim, entender um é compreender melhor o outro. Eu não acho que as duas coisas divergem, eu acho que elas convergem. Quanto mais eu estudo, eu percebo que as coisas mais se explicam, porque Yeshua era um judeu, foi um homem judeu, só que no fundo nós apontamos o dedo para os nossos irmãos religiosos, quando na verdade nós estamos fazendo a nossa própria religião, embarcada, pintada de espiritualidade. Me permita perguntar, será que não seria religião nós termos um cronograma de músicas para impactar a vida das pessoas que estão dentro de um ambiente? Será que não seria religião o fato de nós termos uma lacuna de preenchermos o cronograma daquilo que nos foi instituído, mas nós nunca estamos nos pés de Yeshua verdadeiramente? Ou será que só os judeus oferecendo sacrifícios e o Eterno não recebendo é que de fato é religião? Isso nos ensina aqui, sabes, que a verdadeira transformação, ela vai se manifestar aonde? Em frutos visíveis. Não é na tua declaração de fé, não é no teu ritual vazio, seja ele qual for, mas o Eterno Deus espera frutos. A parábola, ela nos confronta com a pergunta, o que Deus realmente está se importando? Para Deus, o que realmente importa? E a resposta é muito clara. Escreve aqui, ó, Deus se importa com frutos. Frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos de amor, frutos de serviço. Sem frutos, todo o privilégio que nós recebemos, ele vai se tornar uma condenação para nós. Presta atenção, você recebe um privilégio, você recebe uma graça, uma misericórdia, só que essa graça, esse recurso, essa misericórdia é para que você dê frutos. E aí você esgota todo o seu tempo de vida sem dar qualquer tipo de fruto. Essa mesma graça, que era um benefício, que era um recurso, essa mesma misericórdia, ela vai virar contra você uma condenação. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Ou seja, tudo aquilo que você recebeu, que era bom, que você gostava, um dia vai virar condenação porque você não deu fruto. Portanto, o Eterno Deus está buscando frutos. Será que você pode dar fruto? Será que você pode ser essa pessoa que vai dar fruto? Qual é o fruto que você quer que apareça na sua vida? Escreve aqui no chat para mim. Qual é o fruto que você quer que na sua vida hoje ele apareça? Deixa eu ler algumas mensagens aqui no chat. Qual é o fruto que você quer na sua vida hoje que apareça? Escreve aqui pra mim. É fruto de justiça? É fruto de arrependimento? É fruto de servir o Eterno Deus? Quando o Eterno ele procura por frutos e ele encontra só ocupação, a sentença ela vai ser óbvia. Só está ocupando um lugar que poderia ser de uma outra figueira que poderia dar frutos. A parábola aqui é muito clara. Ela é muito clara. O dono da vinha veio procurar fruto
e não achou. Pior ainda, não só ele não achou o fruto, mas a figueira, ela estava ocupando a terra de forma inútil. Ela estava esgotando o solo e ela estava prejudicando as árvores ao redor. Deixa eu rapidamente achar a palavra de Deuteronômio, deixa eu pegar a referência para ler com vocês aqui. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Aqui, ó. Tô abrindo na NVI aqui no meu computador. 3 vezes por ano, está falando a respeito das festas aqui, 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante de Adonai, seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, o Pêssar, da festa das semanas, festa de Shavuot, e festa das cabanas, festa de Sukkot. Presta atenção na parte final do versículo 16 de Devarim, Deuteronômio capítulo 16. Nenhum deles deverá apresentar-se a Adonai de mãos vazias. Agora me permita mostrar para vocês o que significa a expressão de mãos vazias aqui no hebraico, ok? Me permita só explicar aqui para vocês. A palavra mãos vazias aqui, vazio, vem da palavra rekam em hebraico, que significa em vão, sem causa, vaziamente, nulo, ineficazmente. Ou seja, o que a parábola está nos contando aqui é exatamente essa pessoa que está na presença do Eterno Deus, se achega diante da presença do Eterno Deus de forma vazia, nulo, quase que de forma inútil. E, pelo contrário, inclusive está prejudicando o solo e as árvores ao redor. Uma maçã podre dentro de um cesto de maçã boas acaba prejudicando todas as outras maçãs ao redor. Isso está nos ensinando aqui, sábios, uma verdade que nos confronta. Qual é essa verdade? A ausência de frutos não é um estado neutro. Escreve aqui, ó. A ausência de frutos não é um estado neutro. A ausência de frutos não é um estado neutro. A ausência de frutos, ela gera prejuízo. Aqueles que estão plantados em um local que era para dar frutos, mas eles não estão dando frutos, ou seja, aquelas pessoas que sabem do bem que devem fazer e eles não praticam, eles geralmente vão prejudicar outras pessoas pela influência do seu mau exemplo. Essas pessoas que não estão dando frutos, elas vão entristecer, elas vão desanimar aqueles que são bons. Elas vão endurecer o coração daqueles que são bons. E quanto mais espaço uma árvore ocupar, maior é o erro dela. Principalmente se ela for uma árvore alta, uma árvore grande, uma árvore que se alastra, uma árvore que tem notoriedade. Ou também se for uma árvore antiga, por exemplo, que existe há muito tempo. A grande verdade é que a ocupação inútil da terra é um desperdício de recursos. É uma afronta para aquele que plantou e cultivou essa figueira. O Eterno Deus, ele não se agrada de improdutividade. Escreve aqui, o Eterno não se agrada de improdutividade. Especialmente quando houve um investimento tão grande, com tanto esmero da parte dele. E aí, nós temos a frase importante aqui, onde ele diz, eu venho procurar fruto, mas eu estou desapontado. Eu não encontro, eu procuro uvas. Eu vejo algumas
uvas selvagens aqui. O vinhateiro, como vinhateiro aqui, né, ele se irrita com ela. Ele faz duas considerações. Primeiro, o vinhateiro, ele havia esperado muito tempo e ele estava desapontado. Aquele que plantou a vinha, aquele que plantou a figueira, ele esperou há muito tempo, ele estava desapontado. Vindo há 3 anos. Em segundo lugar, a figueira, ela só não produzia frutos, mas ela ainda estava trazendo prejuízo. Ela estava ocupando a terra de forma inútil. A grande verdade é que o eterno Deus, ele não se contenta com uma mera ocupação de um espaço na vinha dele. Ele espera produtividade, ele espera vida, ele espera impacto positivo. Quando ele procura fruto e ele encontra só ocupação, aí a sentença é inevitável, corta ela. A lição que nós aprendemos aqui é que a nossa existência, os nossos talentos, os recursos, o nosso tempo, ou seja, tudo aquilo que nos foi dado, deve ser usado para produzir frutos no reino do eterno Deus. É para estabelecimento e expansão do reino do eterno Deus. A inatividade espiritual, a esterilidade, a ocupação inútil da terra que nos foi confiada, ela não passará despercebida e não ficará impune. Ah, Natanael, mas quanto o mundo que prospera, o mundo é o mundo. Agora, para o Filho de Deus, toma cuidado. Não fica brincando de ser mundo, porque a sua falta de frutos não passará despercebida. É importante notar que a ira do eterno Deus, ela não é arbitrária, ela é justa. A ira de Deus é a resposta àquela persistente recusa de nós frutificarmos. Apesar de todas as oportunidades que o Eterno deu para que nós pudéssemos investir no reino. A parábola, ela nos alerta aqui para seriedade de não corresponder às expectativas do Eterno Deus, porque o tempo da paciência tem um fim e o tempo do julgamento chegará. O tempo do julgamento chegará. A parábola, ela busca nos entregar aqui uma ação de decisão. De saber que a paciência do eterno Deus, embora ela é vasta, ela não é infinita. A oportunidade de arrependimento e de frutificação é uma misericórdia, é um presente que nós temos. Mas é temporário. Porque a figueira que não produz frutos, apesar de todo o investimento, apesar de todo o adubo, apesar de ela ser cavada, cultivada, ela vai ser cortada. Isso aqui não é uma ameaça, sabes? É uma realidade e nós não podemos mais fechar os olhos para ela. É uma realidade para todos aqueles que muitas vezes persistem em uma vida infrutífera espiritualmente. A grande verdade é que a nossa vida deve ser um jardim que produz frutos de justiça, frutos de amor, frutos de obediência, frutos de serviço, em resposta à graça abundante que nós recebemos. A ausência desses frutos não apenas vai desapontar o coração do Pai, mas nos coloca em uma posição muito perigosa. Essa parábola, ela está entregando para nós um confronto, sabes? Um confronto para examinar a nossa própria vida. Um confronto de nós nos perguntarmos, será que nós estamos produzindo frutos que glorificam o eterno Deus? Ou será que nós estamos apenas ocupando a terra de forma inútil? A resposta que nós damos para essa pergunta, ela determina como será o nosso destino. Nós precisamos orar e clamar para que o Espírito de Deus possa gerar em nossos corações um arrependimento genuíno e que através desse arrependimento nós possamos ter uma vida de frutificação para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A frutificação, ela não é uma opção. Ah, eu dou frutos. Não é uma opção. Ela é uma exigência. Ela é uma exigência da parte do Eterno para todos aqueles que foram plantados na vinha dele. Então nós precisamos ser árvores que dão frutos no tempo certo para que o Pai, ele de fato seja glorificado. E a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador daquilo que ele operou em nós. Então isso nos ensina que a verdadeira fé, ela se manifesta em obras. E que uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos.
Nós não podemos nos contentar com uma mera aparência, sábios. Nós precisamos buscar a realidade de uma vida que de fato dá frutos, que agrada ao eterno Deus, que abençoa o próximo, que é abundante. Ou você vai frutificar, ou você vai ser cortado. É uma escolha que nós temos para fazer hoje e que vai ter consequências. Agora, é impossível nós falarmos da figueira estéril sem conectar com a maldição da figueira por Yeshua, que está registrada lá em Mateus capítulo 21, versículos 18 ao 22. Essa narrativa não é só um milagre, mas é uma parábola encenada, é um ato profético que também ecoa a mensagem da figueira estéril de Lucas. Em ambas as passagens, a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. E aí, conforme alguns sábios dizem, simboliza a nação judaica que tinha uma aparência de piedade, tinha um ritual espiritual, mas não dava frutos. A maldição de Yeshua sobre aquela outra figueira que secou da raiz para cima é um aviso dramático aqui do julgamento iminente que está vindo sobre Israel. Porque Israel não estava dando frutos. Isso nos ensina, sábios e sábias, que a hipocrisia religiosa, a exibição de uma fé sem obras, ela é abominável perante os olhos do Eterno e atrai uma justa ira por parte do Eterno. A figueira que Yeshua amaldiçoou, ela tinha folhas, ou seja, indica promessas, indica que talvez vai dar um fruto. Por quê? As figueiras, elas geralmente produzem as folhinhas, as flores, antes de darem os frutos. Agora, a ausência de frutos, apesar da aparência promissora que ela tinha, era um sinal de esterilidade, de engano, porque ela não deu frutos. A verdade é que Deus não se impressiona com a tua fachada. Ele busca a substância por trás dessa casca aí, por trás dessa máscara. Ele busca a substância que é a vida, a transformação que ela se manifesta através dos frutos. O contexto bíblico, ele vai se estendendo ainda mais aqui. Por quê? Nós temos a imagem de Israel como a vinha do eterno Deus. E isso, como eu falei, ela é muito falada no Primeiro Testamento, tanto quanto no Brit Hadashah, no Novo Testamento. A figueira, ela também é usada para simbolizar Israel. Ela também ela é utilizada para simbolizar Israel. Lá em Jeremias, no livro do profeta Oséias, onde a falta de frutos, ou os frutos ruins, eles indicam a apostasia da nação. Indicam também que o julgamento do Eterno estava próximo. A expectativa de Deus por frutos de justiça e retidão do seu povo é um tema que nós vemos muito na Torá, nos profetas, na Brit Hadashah. A ausência desses frutos, conforme nós já falamos, vai levar a consequências severas. A história de Israel é um testemunho contínuo da seriedade com que o eterno Deus trata os frutos. A parábola da figueira estéril, ela não é só um evento isolado, mas ela conta para nós que existe um padrão por parte do eterno Deus. Um padrão de expectativa, um padrão de paciência, um padrão de julgamento. Então a parábola que Yeshua está contando não é uma novidade. Isso era um eco de uma verdade milenar que perpassa toda a Escritura. E aí nós temos aqui algo que é muito interessante. Por quê? O eterno Deus, ele deixa muito claro que ele dá um tempo. Ele dá um tempo para que você possa orientar a sua vida. Ele fez isso com alguns homens através da Bíblia. Ele, inclusive, deu um tempo de 40 anos para que Israel pudesse estar preparado para acessar a Terra Prometida. Olha que interessante. Isso foi bondade do Eterno. O povo não estava com o coração preparado para acessar a Terra Prometida. Eles estavam vivendo com uma mentalidade de escravidão. Agora imagina um escravo vivendo, recebendo bênçãos, recebendo uma terra que mana leite e mel. Ele não conseguiria nem
usufruir dos benefícios daquela terra, de tão cego que ele estava. Escreve aqui, ó, o Eterno é paciente. O Eterno é paciente. Agora presta atenção, eu sempre vou ser direto com vocês. E talvez hoje eu vou ser mais direto do que nunca. A figueira ela tinha muitas folhas. Ela tinha aparência, ela tinha um lugar na vinha, ela só não tinha o fruto. E aí o dono já ia cortar. O que salvou ela foi uma coisa só. Foi um pedido de mais tempo. Foi uma janela. Foi uma oportunidade. E o texto é muito claro. Essa janela, ela tinha um prazo. Ou seja, a paciência por parte do eterno Deus, ela é real. Mas ela não é eterna aqui embaixo. Onde que a sua fé tem dado folha, mas não tem dado fruto? Onde que a sua fé tem dado folha, mas não tem dado fruto, sabe? Todas as manhãs aqui você assiste, você comenta, você se emociona, você aparentemente está até sendo transformado. Mas faz quanto tempo que você não vê fruto de verdade mudando a tua casa? Quanto tempo você não vê os frutos mudando o teu casamento, mudando a forma como você ora? Por quê? As folhas não vão enganar o eterno Deus, sabes? Folha nenhuma vai sustentar a tua casa na tempestade. Esquece. E aí, presta bem atenção no que o vinhateiro faz para a figueira dar fruto. Ele foi cavar ao redor. Ele foi adubar essa figueira. Por quê? O fruto ele não nasce só de você ficar olhando ele de longe. Ficar contemplando a figueira de longe. Ele não nasce de você assistir de longe. Ele nasce de cultivo. Ele nasce de você estar ali todos os dias regando, cuidando. Me permita te oferecer talvez a estrutura, o cavar diário, o passo a passo para que você possa de fato estar cultivando a sua figueira. Você tem um tempo, tem uma oportunidade. Deixa eu falar rapidamente sobre a Escola Adquirindo Sabedoria. Sou muito sincero e claro aqui. Quem não quiser agora, pode pegar uma aguinha, pode pegar um café. O nosso estudo continuará. Eu vou rapidamente usar alguns minutos para nós falarmos sobre isso. Na Escola Adquirindo Sabedoria, todos os estudos que nós fazemos, eles deixam de ser folhas e eles viram frutos. Por quê? Porque tem ação prática, sabes? Inclusive, não quero ser desrespeitoso com você, mas se você não quer praticar, você não é bem-vindo na Escola Adquirindo Sabedoria. Sabe por quê? Porque adquirir sabedoria, em essência, é utilizar um conhecimento na prática. Sabe como é que você transforma o conhecimento em sabedoria? Quando você pratica aquele conhecimento. Toda decisão tende a mudar uma estação. Agora, se você não decide, você continua vivendo a mesma estação que você está vivendo. O que vai acontecer com a sua vida daqui 1 ano? Se você continuar na mesma estação que você está. Como é que está o seu casamento hoje? Como é que está o cuidado com os teus filhos? Como que estão as tuas finanças? Como que está o relacionamento com o Eterno, que é a coisa mais importante na sua vida? Como que continuará a sua vida daqui 1, 2, 3 anos se você continuar vivendo da mesma forma que você está vivendo hoje? Sábios e sábias, deixa eu rapidamente mostrar para vocês algo aqui. Nós ajustamos ontem algo dentro da escola Adquirindo Sabedoria e eu quero mostrar para vocês aqui. Muitos alunos pediram isso e nós fizemos. Demorou um pouquinho, mas nós fizemos, sábios. Esta aqui, ó, é a Escola Adquirindo Sabedoria por dentro, ok? Aqui está a plataforma, aqui estão as aulas de boas-vindas, nossas aulas semanais que aconteceram desde 2023, muitas aulas, sabe? Mais de 500 aulas nós temos na Escola Adquirindo Sabedoria.
Para os alunos que estão entrando em julho, vão receber desconto na Bíblia Judaica Completa, então você pode entrar aqui e comprar através do desconto que está aqui, ok? Está vendo aqui? Agora tem uma coisa que nós implementamos recentemente na Escola de Crença e Sabedoria, que é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Faça o seu diagnóstico, ok? Você vai entrar aqui e vai apertar em começar agora, ok? Vai apertar em começar agora. Quando você aperta em começar agora, é óbvio que o que acontece? O meu já está preenchido. Eu vou até colocar aqui, ó, refazer diagnóstico. Ó, eu vou preencher com qualquer número aqui, porque ele faz perguntas. Como que está a sua vida na prosperidade, finanças e trabalho? Aí você vai responder 1, tá tranquilo, ou 5, tá crítico. Eu vou responder com qualquer número, apenas para mostrar para vocês o que ele vai te entregar. Ver meu plano de estudos. Pronto. Aqui, ó, está o teu plano de estudos. Ou seja, o que você deve estudar primeiro. Então, as áreas mais críticas é casamento e relacionamento, de acordo com os resultados daquilo que eu respondi. Depois você vai estudar sobre prosperidade, finanças e trabalho. Depois você vai estudar sobre identidade, propósito e mentalidade. E o que nós implementamos? Você consegue baixar agora o teu plano em PDF, ou cada vez que você sai, ó, vamos supor, eu vou sair, hoje eu vou assistir o replay da live de ontem das parábolas de Yeshua. Você entra aqui, ó, por exemplo, vou assistir a live de número 8. Tá aqui, tá a live de número 8, aqui tá o material de apoio para você baixar também, aqui embaixo, tudo completinho, bonitinho. Vou voltar lá pro meu diagnóstico. Ó, começar agora. Ele ficou salvo. Você não precisa mais refazer ele agora. Então ele vai ficar salvo. Baixa ele para ter uma garantia, mas ele é para ficar salvo aqui na plataforma. Então presta atenção no que eu vou te falar. Na Escola de Crença e Sabedoria nós temos um plano de estudo que vai te tirar desse perdido. Eu estou perdido, não sei o que eu estudo. Nós temos aulas de hebraico. Ela está acontecendo atualmente ao vivo. Eu dei uma pausa porque nós estamos focados aqui na entrega do conteúdo da sequência de lives das parábolas de Yeshua, mas ela deve retornar depois. Nathanael, eu não consegui assistir as aulas ao vivo. Não tem problema, você pode assistir elas gravadas. Quem entrar agora na Escola de Crença e Sabedoria vai receber um desconto de 30% na compra da sua Bíblia Judaica Completa, uma parceria que eu fiz com a Editora Vida. É só aluno e isso tudo vai fechar no dia 20 de julho. 20 de julho. Somente quem quer dar frutos escreve aqui no chat pra mim, ó. Eu quero dar frutos. Se isso realmente é pra você. Agora eu quero que você ouça com muita atenção. É muito sério o que eu vou te falar. Faltam 4 dias para nós encerrarmos a sequência de lives, as parábolas de Yeshua. A jornada que nós estamos fazendo em julho, essa condição que nós estamos fazendo em julho, muito provavelmente ela pode acabar. Os 30% da Bíblia com certeza vão encerrar. Esse 30% aqui de desconto não vai ser estendido. Sabe, isso não é marketing. Os outros alunos que estão comigo sabem disso. Quando eu falei lá em 2023, entrem na Escola Adquirindo Sabedoria. Por quê? Na época custava 12 parcelas de R$19,90. Porém, tinha 4 aulas. 4 ou 7 aulas, se não me falha a memória. Pouquíssimo. Entrem porque ela vai custar um dia R$79. As pessoas não acreditam. Alguns acreditaram, outros não acreditaram. Os que acreditaram estão comigo desde o começo. Honra a vida de vocês, celebra a vida de vocês. Eles perceberam que isso foi verdade. Ela aumentou para R$29,90, depois R$49,90, depois R$50, depois R$60. E sabes, não é marketing isso aqui. Mas é uma oportunidade. Se assim eu posso usar, a Figueira teve mais um ano. E você está tendo aí 4 dias para que você possa acessar a Escola de Crença e Sabedoria. Nathanael, quanto é que custa? Menos de R$1 por dia para você cultivar aquilo que dá fruto. Você pode pagar no Pix, pode pagar no cartão de crédito, pode parcelar em até 12 parcelas de R$29,90. Se você pagar à vista, você ainda paga com mais desconto, R$280,75. A assinatura é anual, ela vai renovar automaticamente na mesma data que você comprou. E ninguém também vai ser cancelado sem aviso. Nós avisaremos sobre a renovação da sua assinatura, não se preocupa. Eu vou colocar o link agora mesmo aqui no chat para que você possa fazer sem demora a sua inscrição. A sua inscrição na Escola de Crença e Sabedoria. Estou colocando o link aqui no chat do YouTube.
ok? Você clica nesse link, eu vou fixar aqui, clica nesse link, depois que clicar nesse link, você escolhe a sua forma de pagamento, preenche com os seus dados, não se preocupa, é seguro, não é golpe, é seguro, nós precisamos dos teus dados para podermos liberar o acesso. E aí, você, se tiver qualquer tipo de problema, eu não consegui acessar, etc., faz um contato com o nosso suporte, enviando um e-mail para suporte@adquirindosabedoria.com.br, que nós vamos lhe ajudar a acessar a Escola Adquirindo Sabedoria. Não saia dessa live hoje aqui empurrando para depois, porque o depois é o nome de um prazo que vai fechar. Igual a parábola da figueira infrutífera, ela não só foi cortada. Ela só não foi cortada porque alguém abriu uma janela para ela. O link está aqui. Assim que você fizer a sua inscrição, comenta aqui, ó. Eu acabei de entrar. Eu quero celebrar com você. E aí agora eu quero te perguntar. Ter paciência de fé não é dar fruto? Você tem dado frutos no reino? Porque no fim é o fruto que vai responder às tuas ações. Se a sua decisão de fato é sair de folha para fruto, o link está fixado aqui no YouTube para você fazer a sua inscrição. Só para aprofundar um pouco mais aqui aquilo que a parábola nos fala, é importante que nós olhemos um pouco para as palavras utilizadas no grego, porque cada palavra ela carrega um peso teológico de fato significativo aqui. O termo usado para figueira, siqué, ele é comum, mas acarpos, que significa estéril, infrutífero, ele é um tema central. Por quê? Descreve a condição da figueira, destacando a ausência de frutos, que é o cerne da parábola. A esterilidade, sábios, ela não é só uma falha biológica. Ela é uma falha espiritual. É uma incapacidade de cumprir o propósito para o qual a figueira tinha sido criada. Isso nos ensina que a ausência de frutos, eu já falei aqui, não é um estado neutro. É uma condição que exige intervenção. Quando a sentença ela é proferida, o verbo usado é okopsó, ekopsó. Sabe, eu não falo grego, então nem vem me julgar pelo meu grego aqui. Ekopsó, que significa cortar, significa derrubar. Esse termo aqui, ele indica o quê? Um julgamento decisivo, uma ação final que é irreversível. Ou seja, não é só um simples podar, mas é um corte radical. É um corte que remove a árvore do lugar onde ela está plantada. Isso nos confronta com a seriedade do julgamento divino. E a finalidade da condenação por causa da infrutiferidade. Você é infrutífero de forma persistente, o julgamento virá. A grande verdade é que a paciência do eterno Deus, ela tem um limite. E quando esse limite ele é atingido, sábio e sábia, a ação vai ser drástica, a ação vai ser definitiva. Vai ser definitiva. Agora, antes do corte, existe uma intercessão do vinhateiro. Ele se compromete a escapsó. A palavra escapsó é escavar. Ele se compromete a escavar e ele também se compromete a balucropia, que significa lançar esterco, adubar. Escavar refere aqui ao trabalho de soltar a terra ao redor da árvore, porque isso melhora a absorção de nutrientes, de água. E adubar aqui é a ação de fertilizar a árvore. Representa os esforços empregados por ele para nutrir, para promover a frutificação. Esses termos, eles destacam as ações diligentes do vinhateiro para reverter a esterilidade da figueira.
que muitas vezes podem ser interpretadas como os meios da graça do eterno Deus e os esforços ministeriais para que o arrependimento ele aconteça nas nossas vidas e o fruto realmente apareça. Isso nos ensina que o eterno Deus, na sua misericórdia, na sua providência, ele não apenas espera fruto, mas ele também provê os meios para que esses frutos sejam produzidos. Ou seja, o eterno Deus ele não nos deixa sozinhos na nossa esterilidade. Ele nos oferece oportunidades para que nós possamos transformar as nossas vidas através da graça dele, através do trabalho, através do nosso serviço. Então a profundidade do texto aqui, nas palavras no original, revelam de fato a profundidade do amor, a profundidade da justiça, a bondade da misericórdia, que não desiste da criação facilmente. O Eterno não desiste de você facilmente. Escreve aqui, ó, o Eterno não desiste de mim facilmente, mas ele também não tolera uma vida infrutífera. No contexto judaico do primeiro século, a figueira ela era tão comum e valorizada que a frase sentar-se debaixo da figueira ou sentar-se debaixo da sua videira e da figueira, ela se tornou uma expressão idiomática para descrever um período de paz, um período de prosperidade, um período de segurança nacional. Ou seja, esse era o ideal messiânico, um tempo onde cada família desfrutaria de sua própria terra, dos frutos do seu trabalho, sem medo de guerra, sem medo de opressão. A esterilidade da figueira na parábola, ela não é só uma falha agrícola, conforme eu já falei lá no início. Ela está, na verdade, tirando esse ideal messiânico. Por quê? Porque Israel não produziu frutos, estava falhando em alcançar a verdadeira paz, a prosperidade prometida pelo eterno Deus. Então, nós somos alertados mais uma vez aqui de que a nossa falta de produção, ela pode muitas vezes nos levar a um justo julgamento. E Yeshua não veio para confirmar expectativas humanas de um reino terreno, sem transformar interiormente aquilo que precisava ser transformado. Ele veio para estabelecer um reino onde a justiça e a retidão elas são a base de toda a prosperidade. A figueira estéril para nós é um lembrete sombrio, sábios, de que a recusa em abraçar a mensagem do Eterno e produzir frutos de arrependimento nos levará à perda do próprio ideal. E levou à perda do próprio ideal que os nossos antepassados esperavam, o ideal messiânico que eles tanto almejavam. A curiosidade judaica que nos ajuda a entender o quão chocante e impactante essa parábola deve ter sido para os ouvintes quando eles estavam ouvindo. Porque Yeshua estava pegando uma expressão deles e usando contra eles mesmos. Estava desconstruindo as certezas que eles tinham, estava confrontando as ilusões deles. Isso não é interessante? Quantos aqui estão sendo confrontados na manhã de hoje? Ela não é só uma história antiga, ela é um espelho para a nossa própria vida. Nós temos um chamado aqui para uma aplicação decisória e urgente. A melhor hora de você decidir não é ontem, não é amanhã, é agora. Ontem já acabou, o amanhã não existe. Agora é o momento de você decidir dar frutos. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que a paciência do eterno Deus, embora ela é vasta, ela é longa, ela não é infinita. Ele nos concede tempo, oportunidades, os meios da graça, ele nos concede a palavra, o Espírito de Deus, ele nos concede uma comunidade de fé, ou seja, um local onde nós estamos plantados para que nós possamos produzir frutos, mas esse tempo é limitado. A grande verdade é que cada dia que passa sem frutificação é um dia a menos. A nossa figueira ela se aproxima de uma sentença de corte. Isso nos ensina que a procrastinação espiritual é um perigo mortal. Nós não podemos adiar o arrependimento, sabe? O momento de se arrepender é hoje. Nós não podemos postergar a nossa obediência. Nós não podemos negligenciar a produção de frutos. A melhor hora para você adquirir sabedoria era ontem. A segunda melhor é agora. A vida cristã, ela não é um estado passivo,
mas ela é um processo ativo de crescimento e de frutificação. É importante nós notarmos que a parábola ela nos confronta com a necessidade de examinar a qualidade dos nossos frutos. Por quê? Não basta ter só aparência religiosa. Não basta ter folhas frondosas que indicam uma vida que vai dar frutos, mas não tem substância, não tem justiça, não tem frutos de amor, de paz, de benignidade, de paciência, de bondade, de fidelidade, de domínio próprio, de mansidão. O eterno Deus está buscando uma vida que reflita o caráter de Yeshua, que impacte o mundo ao nosso redor e não que estrague a terra onde nós estamos plantados. E que possa glorificar o nome dele, ou seja, a frutificação não é um fardo, mas é a manifestação natural de uma vida que verdadeiramente está conectada com a videira verdadeira. Você está conectado com a videira verdadeira, que é Yeshua? A grande verdade é que a nossa vida, sabes, os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso tempo, tudo nos foi dado e tudo deve ser usado para produzir frutos para o reino do eterno Deus. A inatividade espiritual, a mornidão espiritual, a esterilidade, a ocupação inútil da terra que nos foi confiada, ela não vai passar despercebida. Não vai ficar impune. Que nós possamos, com a ajuda do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, responder com arrependimento genuíno a uma vida de frutificação abundante, para a glória de Yeshua, o nosso Senhor, o nosso Messias e Salvador. Ou você frutifica, ou você é cortado. A escolha é nossa e terão consequências eternas. Que nós não nos contentemos hoje, sabes, com a mera aparência, mas que nós busquemos a realidade de uma vida frutífera, que agrada o eterno Deus, que abençoa o próximo. A parábola nos convida aqui a uma autoavaliação honesta e uma decisão radical de viver a vida que realmente produza frutos no reino para o eterno Deus. Que a nossa resposta ela seja um clamor por mais graça e de fato um compromisso renovável com a frutificação, para que no dia da colheita, nós possamos ser encontrados fiéis e produtivos na vinha do Eterno. A decisão prática de hoje, sabes? A decisão prática de hoje é identificar um fruto que você já deveria estar dando. Um fruto que o eterno Deus talvez já está esperando, ele já te deu condições, ele já te deu os recursos, mas você ainda não demonstrou esse fruto. Identifica uma área na sua vida onde tudo está florescendo. Tem flor, tem folhas, tem recursos, a terra inclusive foi cavada, foi adubada, ela está esperando para que um fruto seja dado. O Eterno está esperando para que um fruto seja dado. Identifica na sua vida a área que tudo está pronto, mas que falta agora você se mover para dar frutos. Falta você se mover para dar frutos. Deixa eu ler alguns comentários rapidamente aqui. Sábios e sábias. Tem um irmão aqui, ó. Deixa eu entrar no canal desse irmão aqui. Johnny 5. Ou é DJ Johnny, não sei. Amado irmão, se você se incomoda com as minhas lives, não precisa vir. Se você quiser, eu posso fazer um favor para você. Eu posso te bloquear. Assim você nunca mais tem acesso a qualquer conteúdo que eu gero. Não se preocupa.
não precisa vir aqui, amado irmão, e ser usado para ficar acusando os irmãos. Não precisa vir aqui. Nós nos reunimos aqui para estudar a palavra de Deus. Nós nos reunimos todos os dias aqui para ler a Bíblia, essa santa escritura, todos os dias. Para falar de Yeshua, para buscar dar frutos. Agora, nós não gostamos de frutos estragados, irmão. Não tem coisa pior do que você querer desfrutar de uma goiaba e ela tem um coró dentro. Não tem coisa pior do que você querer desfrutar de uma laranja e ela tem aquele gosto de azedo, de estragado. Não. Então assim, sabe? Investe o teu tempo em algo que vai fazer mais sentido. Não, eu não tô com raiva de você não. Meu coração tá muito em paz. Quando meu coração não tá em paz, eu não respondo. Eu tenho um código comigo mesmo. Se alguém vem e comenta de forma ríspida e eu fico irado, eu não respondo. Minha esposa sabe disso, eu não respondo. Agora, se eu respondo, é porque meu coração está completamente em paz. Mas assim, não investe o teu tempo errado. Não investe. Você ficou talvez 1 hora aqui, destilando os teus comentários. Até deixa eu anotar isso aqui, porque os alunos que vão ver gravado, não faz sentido ficar vendo isso aqui que eu estou falando. Deixa eu anotar essa parte aqui que depois eu corto na gravação. Mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Deixa eu te falar uma coisa. Você ficou aqui 1 hora investindo teu tempo em ficar falando mal, em comentando contra. Não faz isso, irmão. Amanhã, investe teu tempo em orar. Faz isso. Pega 1 hora amanhã, antes do Shabat. Pega 1 horinha da tua manhã. Ó, nós ficamos aqui 1 hora e 24 minutos. Eu não sei por quanto tempo você está aqui destilando os teus belos comentários através dos teus dedos. Mas amanhã pega 1 hora. 1 horinha. Fica orando. Acorda às 5 horas da manhã, 5h30, e faz uma oração até às 6h30. Faz isso. Fica orando. Fica orando, inclusive vou te dar uma recomendação. Ah, o Natanael está completamente errado, o Natanael é um mentiroso, o Natanael é um falastrão. Então faz o seguinte. Senhor, muda a vida do Natanael. Se realmente tudo isso que eu enxerguei com os meus olhos, Senhor, é verdade na vida do Natanael, muda a vida dele. Será que você pode ter compaixão por mim? Ou será que você, na verdade, só quer baderna aqui nos comentários? Então assim, se você quiser, pode me dizer aqui nos comentários, eu faço um favor pra você. Eu te bloqueio, e aí você não é mais incomodado com as palavras que eu estou falando aqui, tá bom? Sábios e sábias, frase do dia de hoje, eu até esqueci qual era. Alguém lembra? Qual é a frase que eu tinha escrito? Eu não produzi ela ainda. Ela veio no momento da live. Em algum momento veio aqui a frase. Eu falei, puxa vida, gostei dessa frase. Vai ser a frase do dia de hoje. Mas eu acabei esquecendo de publicá-la. Eu ainda falei que eu ia salvar ela e não salvei. Alguém lembra aqui qual é a frase do dia de hoje? Ter aparência de fé não significa... Reinaldo, sábio. Esse aqui é sábio. Ter aparência de fé não significa dar frutos. Esperem um pouquinho, me permitam publicar essa frase, e aí você vai lá e deixa o teu comentário. Deixa eu escrever ela aqui, ó. Ter aparência de fé não significa dar frutos. Ter aparência de fé não significa dar frutos. Boa. Pronto, eu vou lá publicar agora essa frase. E aí você entra lá e comenta o que mais lhe impactou na sua vida no dia de hoje. É clicado aqui, sábios. Mas tem um caminhão. Uma figueira estéril. Deixa eu publicar aqui rapidamente. E aí nós encerramos a live de hoje. Fica comigo, sabe? Só pra gente publicar a frase de hoje, tá?
Aqui, ó. Frase do dia, dia 16. Ter aparência de fé não significa dar frutos. Ó, estou publicando em 3, 2, 1. Publicação feita. Você vai entrar no meu Instagram, lá no meu feed. Ter aparência de fé não significa dar frutos. E você vai comentar a maior lição, o que mais lhe impactou no dia de hoje. O que mais lhe impactou no dia de hoje. O que mais lhe impactou no dia de hoje. Hoje foi bom, amanhã será ainda melhor. É isso aí, comenta aqui pra mim, ó. Hoje foi bom, amanhã será ainda melhor. Não, Sabes, eu não fiquei chateado, não. Não se preocupa, não. Não se preocupa, não. Por favor, Nathanael, não dê atenção a uma pessoa que nitidamente está aqui a serviço do mal. Não, eu não posso dizer que a pessoa está a serviço do mal. Às vezes o mal, sabes? Nós achamos que o mal é a influência da antiga serpente, mas o mal é a influência de nós mesmos. O mal muitas vezes é a influência da nossa própria falta de sabedoria, a nossa própria falta de entendimento. Então eu não estou ofendido, não se preocupe. Eu tenho um código comigo. Sempre e assim, eu crio conteúdo, sabe, desde 2007 na internet. Então eu já tive muitas pessoas que me amaram, eu tive muitas pessoas que me odiaram, que comentam rispidamente pra mim, que comentam que legal o teu conteúdo, ou ainda tu é uma farsa, é mentira isso aí. E Yeshua morreu pelos mesmos motivos. Amém. Tô em paz. Agora, quando um comentário me inflama, eu sinto dentro do meu peito, e eu sinto na minha cabeça, eu sinto fisicamente, dentro do meu peito e na minha cabeça eu sinto. Eu sinto uma ira subindo, naquele momento ali. Eu falo, Abba, muda meu coração. Eu preciso de um coração como o coração de Yeshua, muda meu coração. E eu não respondo nada. Não respondo nada. Por quê? Porque eu sei que meu coração não está em paz. A intenção pela qual eu responderia seria uma intenção de ofender, de só entrar na baderna. E eu não faço isso. Muitas vezes a palavra nem muda, a exortação nem muda, mas eu só espero meu coração ficar em paz. Se meu coração está em paz, aí eu respondo. Às vezes é a mesma palavra, mas você entende que a intenção, ela vale mais do que as palavras que eu vou falar? Porque nós falamos sobre isso ontem, Kavaná, intenção do coração. Se a intenção do meu coração está para ofender, eu posso dizer eu te amo para você, mas com a intenção de ofender eu te ofendi, porque esse amor não vai ser demonstrado em forma prática. Ou seja, como a figueira, ela não vai dar frutos. Eu posso dizer eu te amo, nossa, que bom que tá aqui, sabe? Não sei o que, e falar e encher a tua bola, mas não dar frutos de verdade. Por quê? A intenção não estava certa. Agora, quando eu digo assim, ó, por favor, eu amo a tua vida. Pô, não precisa mais estar aqui. Se amanhã vir pra comentar, pra falar mal, faz um favor pra ti mesmo, não é pra nós. Por quê? Claramente a pessoa tem um problema comigo. Eu não tenho problema com a pessoa. Eu nem conheço a pessoa. Eu não sei nem quem é a pessoa. Eu não sei onde é que mora, eu não sei de onde é que é. Mas claramente, quando alguém me ataca, é um problema da pessoa comigo. Eu nem sei quem é ela. Eu nem sei porque ela tá me atacando. Então, eu deixo meu coração descansar. E aí, se eu tô em paz de responder, eu respondo. Eu respondo. Por quê? Isso pode edificar a pessoa. Isso pode edificar. Ó, eu respondi para esse irmão aqui, ouso dizer que talvez, provavelmente, ele vai dar mais frutos orando amanhã, sozinho, no secreto dele, não assistindo às lives, do que vir aqui para comentar. E eu não tô falando só dele, tô falando de várias pessoas. É porque vocês estão chegando agora, sabes? Alguns de vocês estão chegando agora, mas alguns sábios antigos aqui sabem o quanto tinha pessoas que entravam nas lives para azucrinar. Aí sim, alguns pareciam ser usados pela antiga serpente, como Pedro foi usado. Era só para fazer baderna. Graças ao Eterno Deus, o Eterno Deus foi fazendo uma peneira. Ele foi colocando essa galera numa peneira e eles foram saindo. Naturalmente foram saindo. Então, as palavras aqui servem de edificação, servem para alinhamento do coração. Então eu ouso dizer que talvez esse irmão, ou muitos dos outros que vêm aqui para às vezes querer chamar a atenção, etc., ouso dizer que o tempo deles vai ser muito mais, muito melhor investido, na verdade,
se eles orarem no secreto, se eles lerem a Bíblia no secreto, jejuarem, do que estarem aqui sendo ofendidos com as palavras que o Natanael fala, até porque não são minhas palavras, né, sabes? Que palavras são minhas? Pelo amor de Deus, eu não vou ousar falar das minhas palavras, sendo que nós temos as palavras eternas do nosso amado Yeshua para nós, de fato, nos deliciar. Teve uma sábia que ela comentou, eu ofereci a renovação da assinatura da Escola de Crença e Sabedoria, ela falou assim, eu não quero nem que me dê de graça. Aí eu falei, nossa, o que será que eu fiz? Por que ela está tão ofendida? Eu não quero, cancela, eu não quero nem que me dê de graça. Eu falei, sabe, eu estava disposto a inclusive te dar de graça. Eu estava disposto inclusive a ofertar na sua vida. Mas já que você não quis, eu vou ofertar na vida de outra pessoa. Então nós temos aqui, pelo menos 3 assinaturas que nós ofereceremos gratuitamente. Uma eu mesmo vou dar, como várias outras que eu já dei. Uma eu mesmo vou dar, porque essa sábia não quis nem de graça. Então, nós vamos ofertar para alguém. Uma outra é uma... E outras 2 são 2 pessoas que resolveram ofertar para que outras pessoas, elas, de fato... Eu li um comentário aqui que eu ri. Misericórdia. Comentário da Maria Araújo. Misericórdia, Maria. Mas eu vou ofertar uma assinatura e outras 2 pessoas estão ofertando também para você entrar na escola Adquirindo Sabedoria. Até o último dia nós vamos mostrar para vocês, dizer para vocês como é que faz para você entrar na escola Adquirindo Sabedoria, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O link para os materiais você encontra na página de replay. adquirindosabedoria.com.br/replay. 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 Entra lá, envia a mensagem que a nossa equipe está enviando todos os dias os materiais de apoio, ok? Sábios e sábias, obrigado pelo seu comprometimento. Nós nos veremos amanhã para a live de número 17. Estamos a 4 dias de encerrarmos a sequência de lives As Parábolas de Yeshua. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo comprometimento. Nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria.